Fala galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola e hoje eu venho trazer para vocês a crítica em vídeo de Elvis, a cinebiografia dirigida por Baz Luhrmann que chegou aos cinemas no último dia 14 de julho. Então fica ligado e vê o que a gente achou do filme. Reverend once told me, things are too dangerous to say. Sing. Ladies and gentlemen, here's Elvis Presley. É muito difícil alguém que nunca tenha ouvido falar do nome de Baz Luhrmann, e se você nunca ouviu falar, provavelmente já assistiu algum dos filmes mais famosos do diretor, porque afinal ele é conhecido pela adaptação de O Grande Gatsby, que foi estrelado pelo Leonardo DiCaprio, e também pelo musical Moulin Rouge, Amor em Vermelho, que é bem provável o filme mais aclamado do diretor e o mais conhecido também, que trouxe nomes como Nicole Kidman e Ewan McGregor às telonas. E agora ele nos leva de volta a conhecer a história de um dos maiores ícones da história da música, que é o Elvis Presley. E já posso dizer, para quem já assistiu o filme sabe o que eu tô falando, que o filme é um enorme espetáculo visual, cheio de cores, extremamente vibrante, cheio de música, é claro, e extremamente colorido e bastante dinâmico. Tão dinâmico e tão frenético que chega a ser cansativo. Ainda mais pelo fato do filme ter quase 3 horas de duração. No filme, o Austin Butler, que pelo menos este que vos fala conheceu pela série Zoey 101 da Nickelodeon, interpreta o Elvis Presley. E já digo que ele é a melhor coisa do filme, o que era o que a gente esperava, porque interpretar o Elvis não é uma tarefa muito fácil. A gente já teve várias pessoas que interpretaram esse homem que revolucionou o mundo da música. E ele faz isso de forma esplêndida. Não dá pra encontrar alguma coisa ruim na interpretação do Austin Butler. Ele consegue pegar todos os trejeitos do Elvis, os movimentos de dança, as cadências vocais, ou a transição dele, né, de artista não conhecido para um artista mundialmente conhecido, desde a ascensão até a queda, até a infeliz morte dele. Infeliz e prematura morte, né? E ele faz um trabalho incrível que já o torna um dos grandes favoritos para conseguir a estatueta, ou pelo menos ser indicado, né? A estatueta de melhor ator no Oscar. Então o Baz Luhrmann resolve se afastar um pouco do que a gente pensa como cinebiografia e ele transfere toda a perspectiva não para o Elvis. O filme conta a história do Elvis, mas é a partir da perspectiva do coronel Tom Parker, que é interpretado pelo icônico Tom Hanks, que também fez um trabalho ótimo, apesar dele não ser a melhor coisa do longa-metragem, o que é uma coisa estranha, né? Porque é o Tom Hanks, é simplesmente um dos maiores atores de todos os tempos. E então a história parte da perspectiva do coronel, contando como ele conheceu o Elvis, como ele cruzou o caminho com ele, como ele conseguiu convencer o Elvis a se juntar a ele numa parceria que ia transformar ele numa celebridade mundial e que ia fazer o nome dele ficar eternizado na história. Então, apesar do Baz Luhrmann se afastar um pouco desses convencionalismos, né, de contar exatamente o que aconteceu de uma forma cronológica, ele coloca o Coronel Tom Parker como narrador e coloca o Coronel Tom Parker também nos últimos anos de vida dele, como se ele estivesse refletindo sobre tudo que ele fez e tentando descobrir por que ele foi taxado como vilão. Porque afinal, de acordo com várias notícias e vários tabloides e vários consórcios de imprensa, ele foi responsável por fazer o Elvis ficar viciado em drogas e foi responsável pela morte dele. E ele tenta entender por que ele foi taxado assim, sendo que sem ele o Elvis não seria a celebridade que ele foi. E nesse meio tempo a gente também conhece outros personagens bastante famosos e que fazem parte da vida do Elvis, claro, como por exemplo a Priscilla Presley, que é interpretada pela Olivia de Jonge, que também faz um trabalho incrível. Ela consegue capturar toda a essência da Priscilla Presley, inclusive ela conheceu a Priscilla, então ela teve um contato direto assim para interpretar a personagem. E apesar de não ter tanto tempo de tela, é muito interessante ver como a personalidade dos dois entra em conflito no filme, que é um dos grandes pontos positivos do longa-metragem. O problema principal é, por incrível que pareça, a montagem,
que, como eu já falei no começo da crítica, é muito frenética, então cansa, e cansa logo no começo, o que é um grande problema, porque o filme é muito longo. Então, se você já tá cansado no começo, todo término de ato a gente pensa que vai acabar e não acaba, e continua, e começa outra parte do capítulo. E chega no final, a gente tem que dar aquele respiro bem profundo para poder absorver tudo o que aconteceu. Então, esse é um dos grandes problemas. E a decisão de colocar pela perspectiva do Coronel Tom Parker foi interessante, mas às vezes não funciona muito bem. E uma coisa que não fez sentido, pelo menos pra mim, foi como o filme não tem identidade visual. Ele é lindo, super explosivo, muito frenético, como já falei, muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, mas toda vez que tem uma divisão de anos e de décadas falando sobre o Elvis, a identidade muda e parece que são vários fragmentos, como se fosse uma minissérie em que cada episódio, cada um dos atos, são 5 atos, se eu não me engano, cada um dos atos tem uma identidade única e que quando colocada um do lado do outro parece uma miscelânea de cores e de incursões que ficam fragmentadas. Não existe muita coisa para falar sobre a trilha sonora, porque é basicamente as músicas do Elvis, né? Mas o interessante é como o filme presta homenagem a todos os artistas negros que influenciaram Elvis, porque boa parte das músicas ele pegou e regravou. Então a gente tem a presença, por exemplo, do Little Richard, a gente tem a presença da Sister Rosetta Tharpe, que foram grandes inspirações para o Elvis. A gente tem a parte da infância dele, que ele foi viver numa comunidade rural negra junto com a mãe, depois que o pai foi preso. Então, como a cultura negra influenciou o Elvis Presley e como ele conseguiu trazer isso para o mainstream e mostrar isso para as pessoas brancas. Então não há muito o que falar sobre o trilha sonora, porque é incrível e o Austin Butler tá perfeito. Tanto que até em algumas entrevistas, depois que ele terminou de gravar, a voz dele ainda estava mais grossa, porque ele não conseguia sair do personagem muito bem. Não é que não conseguia sair do personagem, mas ele ainda vivia com ele muito forte, porque foi um trabalho tremendo para encarnar o Elvis. E a direção do Baz Luhrmann é concisa em alguns momentos. Ainda tem aqueles maneirismos que ele coloca assim nos filmes dele. E como a gente sabe, o Baz Luhrmann é um autor. Então não é apenas, vou dirigir e vou escrever. Não, ele quer tentar criar uma obra de arte. É uma obra de arte? Não. Mas funciona bem. Funciona bem principalmente para os fãs do Elvis. E o mais interessante é que tem um período maior de análise. Por exemplo, se a gente comparar, por exemplo, com Bohemian Rhapsody, parece uma cópia, parece uma dramatização de um documentário que saiu há pouco tempo, por exemplo. Esse não, esse é um trabalho de autor, que apesar de não funcionar 100%, tem as boas intenções e, na verdade, tem uma intenção por trás que funciona principalmente para os fãs do Elvis Presley. Então, bem provável que vocês gostem, ainda mais se vocês são grandes fãs do Elvis. E ver ele ganhar um filme é um presente, ainda mais pelas mãos de um diretor que sempre tem alguma coisa nova a dizer. Bom, galera, essa foi a minha crítica, minha brevíssima crítica, né? Também tem um texto que eu escrevi sobre o filme lá no site que vocês podem conferir. E espero que vocês tenham a oportunidade de ver esse filme nas telonas. Apesar dos probleminhas, apesar da longa duração, é um filme muito divertido, é um filme bastante aprazível e vocês não vão jogar dinheiro fora assistindo a esse longa-metragem de Baz Luhrmann. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!